Vai. Olá pessoal, aqui está a Promiriana e nós temos aí mais um assunto. Como é o nome dele? Linguagem verbal, linguagem não verbal e uma linguagem mista. Mas agora vamos estudar de forma mais detalhada. Vamos lá. O que vem ser, para começar, né? Antes de falar o que é uma linguagem verbal, eu tenho que saber o que é uma linguagem. Linguagem é o sistema através do qual o homem comunica suas ideias e sentimentos. Todo ato comunicativo é através da linguagem. Então, a partir do momento que eu me comunico, que o outro me compreende, eu chamo este ato de linguagem. E é através deste meio que o ser humano, desde os seus primórdios, ele tem se comunicado. Através de sons, através da fala, através da escrita, através dos seus desenhos. E vamos estar agora estudando quais os tipos de linguagem. Primeiramente, eu vou destacar a linguagem verbal. Como o próprio nome está falando, né? Os alunos falam verbal porque tem verbo pro também. Mas eu falo porque tem escrita, um livro, um diário. Então, é o uso da linguagem falada e escrita. Quando eu falo ou quando eu escrevo, eu chamo essa linguagem de verbal. Eu coloquei aqui um aviso, por exemplo. Aviso, área de manutenção, quando alguma empresa vai trabalhar em algum determinado local. Aviso, água potável. E assim com muitos outros aí que podemos encontrar e estarmos lendo. Então, tudo que eu poder ver escrito, eu estou chamando de linguagem verbal. Agora vamos passar para a linguagem não verbal. Ela, como o próprio nome está falando, não, esse termo não aí, está justamente nos lembrando que não vai ter escrita. Os desenhos, os gestos, o olhar fala muito também. Não é isso? O som, as cores, muitas coisas como nós estamos falando aqui, por si só já passa a mensagem. Por exemplo, quando eu vejo essa placa aqui, logo eu entendo que naquela área próxima há uma escola. Isto aqui tem o adulto carregando a criança para a escola. E aí o motorista tem que ter cuidado com o trânsito ali daquele momento, porque vai aparecer crianças. Aqui eu estou vendo que este desenho simboliza o quê? O carinho. O gatinho aqui abraçado com o seu companheirinho aqui. E aqui eu vejo, né, o sinal de trânsito, para poder indicar tanto aos pedestres quanto também aos veículos o momento certo de parar, de ter atenção, de seguir. Então vocês observem, não tem nada escrito, mas o desenho por si só já te passa a mensagem. Aqui eu tenho a linguagem mista. Como o próprio nome fala, mista, uma mistura de uma linguagem verbal, que é a escrita, e uma linguagem não verbal, que foi o desenho. Aqui, por ser mista, eu vou ter escrita e desenho. Por exemplo, perigo, risco de morte. Se não tivesse nada escrito e só tivesse o desenho como uma linguagem não verbal, eu já ia ver que era um perigo. Mas aqui é mista, tem a linguagem escrita, verbal e a não verbal. Aqui, se tivesse apenas esse símbolo, seria a linguagem não verbal. Eu estaria vendo que não era para estacionar nenhum tipo de veículo em alguma área. E aqui a parte escrita, proibido estacionar. Misturou a não verbal com a verbal. E aqui nós temos a história em quadrinho, que também vem a parte falada e a parte de desenho para poder interpretar melhor. Ok? Deu para entender agora? Então, voltando, né? A linguagem verbal é a linguagem escrita. A linguagem não verbal são símbolos, cores, o olhar, um desenho, um gesto. Por si só já transmite a mensagem. E do outro lado, a linguagem mista, que é um conjunto de escrita e imagem. Deu para entender? Valeu! Até a próxima aula!